Fala galera, beleza? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer uma revisão voltada para o Enem. Vamos falar um pouquinho de escala, que é uma razão de comparação. É um tópico que está sempre presente na provinha do Enem, tá? Antes de entrar de fato aí na escala, vou falar para vocês de algumas razões especiais. Lembrando que razão é simplesmente uma divisão, né? Uma divisão entre duas grandezas. Então, existem algumas razões especiais muito utilizadas em nosso cotidiano, entre as quais temos velocidade média, que é a distância dividido pelo tempo, a escala, que é a medida que está no desenho dividido pela medida real, e a densidade demográfica, que é o número de habitantes pela a área onde está localizado esses habitantes. Tá? Então, são três razões especiais. Porém, nós vamos trabalhar aqui com a escala, tá? Em outros vídeos nós vamos trabalhar com razão na forma de comparação, com a razão na forma de velocidade média e assim por diante, tá? Então, uma das aplicações da razão entre duas grandezas se encontra na escala de redução ou escala de ampliação, conhecida simplesmente como escala. Chamamos escala de um desenho a razão entre o comprimento no desenho e o correspondente comprimento real, todos medidos na mesma unidade de medida. Então, escala é a razão do comprimento do desenho pelo comprimento real. Então, a escala é isso aqui. É o comprimento que está no desenho dividido pelo comprimento real. Lembrando que é sempre na mesma unidade de medida. Geralmente, tudo em centímetros. Tá? Usamos escala quando queremos representar um esboço gráfico de objetos, como móveis, planta de uma casa ou de uma cidade, fachada de prédios, mapas, maquetes, entre outros. Então, a ideia da escala é você reduzir um desenho ou ampliar. E nós vamos focar aqui em exercícios do Enem. Então, vamos pegar aí provas anteriores e vamos ver o que o Enem cobra desse tópico razão na forma de escala. Então vamos iniciar aí o exemplo número 1, é a prova de 2017, a segunda aplicação. Uma equipe de ambientalista apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para a sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se que a distância real de 72 km percorrida na reserva equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Bom, então a gente quer a escala, né? O que é a escala? Vamos colocar assim, ó. A escala é o que está no desenho dividido pelo real. E nós queremos simplesmente essa escala. E eu sei que o desenho está 3,6 centímetros dividido pelo real, que corresponde a 72 quilômetros. Aí o que eu falei para vocês? As unidades, elas têm que ser compatíveis, tem que estar tudo em centímetro ou tudo em quilômetro. Então nós vamos transformar, vamos relembrar aqui como transformar quilômetro em centímetro. Então tem que lembrar dessa sequência: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nós queremos levar, então, de quilômetro para centímetros. Quero transformar quilômetro em centímetro. Então, para eu ir de quilômetro para centímetro, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, basta multiplicar, então, por 10 elevado à quinta. Multiplicou por 10 elevado à quinta, eu transformo o quilômetro em centímetro. Então vai ficar assim a minha nova razão. 3,6 centímetros dividido por 72 vezes 10 elevado à quinta centímetros. O centímetro a gente pode simplificar e vai sobrar o seguinte: 3,6 dividido por 72 vezes 10 à quinta, é só colocar 5 zeros, né? Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
Então essa é a nossa razão. Só que quando eu quero comparar na forma de escala, é sempre 1 para alguma coisa. Então nós vamos simplificar isso aqui. Nós vamos simplificar por 3,6, numerador e denominador. Então nós vamos realizar essa divisão, tá? Vamos efetuar a divisão aqui, ó. Eu tenho 7.200.000 dividido por 3,6. Primeira coisa é igualar as casas decimais, né? Aqui tem uma casa, aqui não tem nenhuma, então vou colocar uma vírgula e um zero. Uma casa decimal, ok para dividir. Esquece que existe vírgula, faz de conta que não tem mais vírgula. É esse número todo dividido por 36. 72 por 36 dá 2. 2 vezes 36, 72 sobra nada. E eu tenho aqui para baixar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então vou colocar aqui 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a nossa escala ela vai ser de 1 para 2 milhões. Então essa é a nossa resposta. Então a gente fica aqui com a alternativa letra E. Beleza? Uma questão bem simples. Eu tenho a medida no desenho, eu tenho a medida no real, eu consigo montar a escala utilizada. Tá? Vamos aí para um exemplo número 2. Então o exemplo 2 ele diz o seguinte. É uma questão do Enem de 2018, primeira aplicação. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem a escala de 1 para 58 milhões. Isso quer dizer o quê? 1 centímetro no desenho equivale a 58 milhões de centímetros no real. Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é... Então vamos lá, vamos brincar aqui, né? Escala, a gente sabe que é o que está no desenho dividido pelo real. Essa escala a gente conhece, é 1 para 58 milhões. Então 1 para 58 milhões. No desenho, eu tenho medida de 7,6 centímetros. E qual é o tamanho real? Vamos deixar aqui o R mesmo, tamanho real. Beleza? Vamos multiplicar 1 vezes R, vai dar R, que é igual a 58 milhões vezes 7,6. Né? Vamos fazer essa continha aqui no cantinho. Ó. Eu vou multiplicar 58 vezes 7,6. Então 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 5, 30, com 4, 34. 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 5, 35, com 5, 40. Abaixo o 8. 4 com 6, 10, vai 1. Mais 3, 4. Abaixo o 4. Como aqui tem uma casa decimal, aqui também vai ter uma casa decimal. Beleza? Então eu estou multiplicando o seguinte. 58 vezes 7,6, que vai dar isso aqui. 440,8. Esses zeros, deixa eu destacar eles aqui, ó. Esses zeros eu não multipliquei ainda, tá? Então eu vou colocar assim, ó, vezes 1 milhão. Então o tamanho real vai ser esse número vezes 1 milhão, né? É só andar com a vírgula 6 casas. Então vai ficar assim, 440. E agora tem que ter 6 casas decimais. Então, uma que é o 8 mais 5 zeros. Isso, centímetro. Então, essa é a medida real em centímetro. E eu tenho que converter agora para quilômetro, né? Que é o que foi pedido. Aí eu volto no slide anterior. O que a gente precisa saber? A gente precisa converter a unidade de medida. Só que agora vai ser de centímetro para quilômetro. Então lembrando aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro,
decímetro, centímetro e milímetro. E eu quero levar agora de centímetro para quilômetro. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas, né? Então, nesse caso, a gente vai dividir por 10 elevado à quinta. Ou eu posso falar que eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 5, tá? O importante é que eu tenho que andar 5 casas com a vírgula, né? Nesse número aqui eu não tenho vírgula, a vírgula está no final. É só andar 5 casas, então a gente pode colocar o seguinte: R é igual, andando 5 casas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai cair aqui. Então vai ficar o quê? 4.408 quilômetros. Tá? Apenas desloquei a vírgula, 5 casas, que é a quantidade de casas para levar de centímetro para quilômetro. Tranquilo? Uma questão clássica também no Enem. Ele traz a escala, mais uma informação e pede a outra, né? Ele traz a medida do desenho, nesse caso, e pediu qual é o tamanho real. Vamos comentar aí um terceiro exemplo, de um total de 5. Então, é uma questão de 2018, segunda aplicação. O motorista partiu da cidade A em direção à cidade B, por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 km. Ao consultar um mapa com auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre as duas cidades nesse mapa era de 5 centímetros. Qual a escala utilizada? Então, uma questãozinha também bem simples, né? O tamanho percorrido foi de 25 km e no mapa tinha 5 centímetros. Então, qual é a escala utilizada? Então, está aqui. A escala utilizada é o que está no desenho dividido pelo real. A escala é o que a gente quer descobrir. E para isso eu tenho que o desenho são 5 centímetros e o real são 25 quilômetros. E o x da questão é transformar quilômetro em centímetros. Como nós já vimos no slide anterior, de centímetro para quilômetro, de quilômetro para centímetro, nós temos 5 casas, né? Então vamos transformar. Aqui eu tenho 5 centímetros e aqui eu tenho que transformar quilômetro em centímetros. De quilômetro para centímetro nós temos então 5 casas. Então eu vou ter que andar 5 casas, eu vou acrescentar simplesmente 5 zeros. Se eu não for trabalhar com notação científica, eu coloco 5 zeros, ou 10 elevado à quinta. E aqui virou centímetro. A gente pode simplificar o centímetro e agora simplificar a fração por 5. Então 5 por 5 eu tenho 1. 25 por 5 vai dar 5. E os zeros vêm de brinde, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então 1 para 500 mil. Eu fico com a alternativa letra E. Beleza? Uma questãozinha clássica, né? Como eu falei lá no exemplo 1. Eu tenho o real, eu tenho o desenho, então eu consigo montar a escala. Vamos lá, vamos pensar aqui no exemplo número 4. O exemplo 4 já é do Enem de 2016, a terceira aplicação. Teve 3 aplicações no ano de 2016. Em um mapa cartográfico, cuja escala é de 1 para 30 mil, as cidades A e B distam entre si, em linha reta, 5 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região será construído na escala de 1 para 20 mil. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B, em centímetro, será igual a... Então nós temos o seguinte, a gente tem um antes e temos um depois, né? Eu tenho um mapa antes e vou ter um mapa depois. No mapa antes, eu conheço a escala, é de 1 para 30 mil, e a distância entre duas cidades no mapa é 5 centímetros. No mapa novo, a escala é de 1 para 20 mil, e eu não sei mais nada, né? Pede para calcular a distância entre linha reta entre essas duas cidades em centímetros, ou seja, no desenho, né? No novo mapa. Então vamos voltar aqui para o antes, né? Então no antes, eu tenho lá
escala é o desenho pelo real. A escala eu sei que é de 1 para 30.000. Isso é igual ao desenho, que são 5 centímetros, dividido pelo real. 1 vezes R. 3 vezes 5, 15. Os zeros vêm de brinde. E isso é centímetro. Tá? Então são aí 150.000 centímetros. Esse é o tamanho real. Tá? E depois, né? No depois, nós vamos ter a escala, que é igual ao desenho sobre o real. Só que nesse depois, a escala vai mudar, vai ser de 1 para 20.000. E nós queremos saber a medida dessa distância no novo mapa cartográfico. A gente quer saber essa distância do desenho, sabendo que o real são 150.000 centímetros. Agora é só resolver. Vou aproveitar aqui e simplificar. Ó. 4 zeros, 4 zeros. Tá? Sobrou 2 vezes D. 2D, que é igual a 1 vezes 15, 15. Logo, nós vamos ter D igual a 15, dividido por 2. Então, D vai ser igual a 7,5 centímetros. Então, nós ficamos aqui com a alternativa letra E. Tá? Então, como eu falei, aqui ele deu a escala, deu a medida do desenho e eu tive que manipular simplesmente a fórmula da escala. E para finalizar, eu separei um último exemplo aqui, o exemplo número 5, que diz o seguinte, tá? Uma questão do Enem de 2017, caiu algo parecido também na prova de 2019. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça na escala de 1 para 400 e que o seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é D. Então o que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, ó, eu tenho aqui a escala. Então a escala é o que está no desenho pelo real, certo? Ou melhor, vou colocar assim, ó, é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Tranquilo? Essa escala a gente conhece, é 1 para 400. Num certo mapa, se eu falo que a razão é de 1 para 400, isso aqui é uma constante, né? Qualquer continha que eu fizer nesse mapa, 1 sobre 400 não muda, tá? É uma constante do mapa, tá? Então, isso aqui é uma constante do mapa. Essa constante, ela foi montada pegando o comprimento do desenho e o comprimento real. Comprimento é algo que tem apenas uma única dimensão, né? É só o comprimento. Então isso aqui é uma constante que eu vou chamar de K. Beleza? O que é esse K? É o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Agora, se eu montasse uma razão em vez de comprimento, mas pegando área, né? Se eu quisesse criar uma escala de área, a área do desenho dividido pela área real, isso seria igual a K? Não. A escala seria diferente. Tá? Então vamos pensar o seguinte, aqui é um resuminho que nós temos que saber para trabalhar com essa ideia. Quando eu pego o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real, isso é K. Tá? É uma constante, é a escala. Quando eu pego a área do desenho e vou dividir pela área real, isso não vai ser igual a K, mas sim K elevado ao quadrado. Tá? Porque eu tenho duas dimensões, porque a área é comprimento vezes largura. Então eu vou multiplicar, então aqui vai ser K vezes K. E se eu pegar o volume do desenho, né, no caso da nossa miniatura, e dividir pelo volume real, isso vai ser igual a K? Não. Vai ser igual a K ao quadrado? Também não. Vai ser igual a K elevado ao cubo, porque volume são 3 dimensões. Quando eu falo volume do desenho, é o volume da nossa miniatura, tá? É o volume
do sólido que foi comprado. Dividido pelo volume real vai dar K elevado ao cubo. Então é K quando eu tenho apenas uma única dimensão, comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. É K ao quadrado quando é a área do desenho dividido pela área real. E é K ao cubo quando eu tenho o volume de uma miniatura dividido pelo volume real. Tá? A escala, quando ele se refere aqui de 1 para 400, é envolvendo os comprimentos, né? Comprimento do desenho pelo comprimento real. Então eu falo que 1 sobre 400 é K. Beleza? Porém, o que nós queremos calcular? Deixa eu mudar aqui agora, ó. O que nós estamos querendo calcular? Então nós sabemos que a escala é de 1 para 400. Então esse 1 sobre 400 é a minha constante, é meu K. O volume do objeto é de 25 centímetros cúbicos. E nós queremos o volume do monumento original. Então agora a ideia seria essa, ó. O volume do objeto, que eu vou colocar Dzinho ainda, dividido pelo volume real, é igual a K elevado ao cubo. O volume do desenho, da miniatura, eu sei, é 25 centímetros cúbicos. O volume real eu não conheço, vou deixar VR. Isso é igual a K elevado ao cubo, né? Quem é o K? 1 sobre 400. E isso vai ficar elevado ao cubo. Então nós vamos ter o seguinte agora, ó. 25 centímetros cúbicos. Melhor, vou até tirar esses centímetros cúbicos, porque a resposta vai ser já em centímetro cúbico, tá? Porque a gente está trabalhando em centímetro cúbico. Dividido pelo volume real é igual a 1 elevado ao cubo 1, 400 elevado ao cubo. Bom, 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Eu tenho 2 zeros para elevar ao cubo. Isso vai virar 6 zeros. Tá? 400 vezes 400 vezes 400. Eu vou ter 6 zeros e o 64 na frente. E agora a gente vai resolver isso aí. Tá? Deixa eu abrir um espacinho aqui. Então nós vamos ter agora o seguinte, VR vezes 1, VR, que é o volume real, 25 vezes 64. Então vamos colocar aqui, ó, 64 vezes 25. 5 vezes 4, 20 vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. 2 vezes 64, 128. Somando aqui as parcelas, 2 mais 8, 10, vai 1, 4, 6... 1.600, tá? Então a gente tem aqui, ó, 1.600, seguido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetro cúbico, beleza? Então essa é a resposta em centímetro cúbico, porém foi pedido aqui em metro cúbico. Professor, não sei transformar centímetro cúbico em metro cúbico. Nesse caso não teria como errar, né? 1,6, só tem aqui a alternativa letra C. Acabou, beleza? Vamos transformar centímetro cúbico em metro cúbico para a gente poder relembrar. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho lá aquela sequência que eu já coloquei nos slides anteriores. Então tá aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nós queremos transformar de centímetro para metro. Eu vou andar 2 casas, beleza? Eu ando 2 casas, de centímetro para metro a gente anda 2 casas. Tem que fazer isso aqui, ó. Andei 2 casas. Só que isso é de centímetro para metro. E eu quero transformar centímetro cúbico. Então o que eu vou pensar? Aqui tem que ser tudo cúbico. Eu continuo andando 2 casas, só que cada casa vale 3, tá? Eu ando 2 casas, né? 1, 2. Só que cada casa vale 3. Então, na realidade, eu tenho que andar 6 casas. Então, andando 6 casas, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai vir para cá. Vai ficar 1.600 metros cúbicos. Beleza? Se fosse área, seria ao quadrado. Cada casa conta como se fosse 2. Beleza? Assim a gente encerra a nossa revisão aí envolvendo escala, tá? Uma revisão voltada para o Enem.
em cima de questões do Enem, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e até a próxima revisão. Valeu? Grande abraço!